Paz no Senhor Jesus Cristo. Espero que os amados irmãos estejam todos bem. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de apologética e filosofia cristã. Então, essas são as duas últimas aulas que vocês terão comigo. Então, prestem muita atenção porque vão entrar para alguma coisa mais específica com o amado José Mário. Portanto, eu vou estar aqui abordando dois últimos temas que nos faltaram, que é a filosofia cristã do John Robbs, vocês têm este artigo, e Paulo e a lógica, também vocês têm esse artigo, que é do John Robbs. E quem puder ler mais material do John Robbins, do Gary Crampton e de demais clarkianos, o Monergismo tem alguns, mas você pode ir para Trinity Review. É só irem para esse site, é só encontrar livros, bons livros sobre apologética, presuposicionalista e da nossa posição. Portanto, nós primeiro vamos falar sobre a filosofia cristã. O que é a filosofia cristã? Primeiramente, devemos definir o que é a própria filosofia. Conforme nós vimos na primeira aula, a filosofia é o amor ao conhecimento, não restrito a uma área, mas a várias áreas, de tal maneira que o Clarke vai dizer que a responsabilidade do filósofo é saber sobre divergentes áreas. Por essa razão, eu aconselho a vocês ler um pouco de química, ler um pouco de física, ler um pouco de economia, ler um pouco de política. E antes de trazer uma ilustração, ler exatamente sobre aquele tópico para que a tal ilustração seja baseada no conhecimento com mais propriedade. Portanto, filósofo é aquele que sabe de quase um tudo para poder responder. Conforme o apóstolo Pedro vai dizer para os cristãos que devem estar aptos para responder às dúvidas que os ímpios terão ou qualquer curioso terá sobre a nossa própria fé, de maneira a provarmos a eles, logicamente, porque é que nós cremos e temos esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, isto tudo aqui é uma espécie de filosofia, porque filosofia, na verdade, é uma espécie de conjunto de conhecimento que sustentam uma cosmovisão, que fundamentam os seus próprios teoremas, ok? Portanto, a filosofia, praticamente, ela começa com a questão epistemológica, que é a questão do conhecimento. E nós temos 66 livros que nela contém todo o sistema de pensamento, conforme Paulo diz que todos os tesouros da sabedoria, de conhecimento estão em Cristo Jesus, conforme também ele vai dizer em Timóteo, toda a escritura dada por inspiração de Deus é proveitosa para ensino, para repressão, para correção e para demais coisas. Portanto, nós temos aqui o sistema através do qual nós conhecemos a verdade. Ela é nessa das Escrituras, conforme John MacArthur diz. Se nós tivermos 66 livros, Deus não falou. Mas alguém poderá dizer, mas existem profecias perdidas. Sim, aquelas profecias perdidas, nós temos conhecimento nos 66 livros que foram filosofias, que foram profecias que não foram escritas aqui. Mas as profecias que vocês dizem não estão escritas nessa área das Escrituras, portanto Deus não os disse. Em poucas palavras, todo o conhecimento, toda a sabedoria nós encontramos completamente nessa área das Escrituras, e o conhecimento são proposições verdadeiras, autossustentáveis, e nós só conhecemos elas nessa área das Escrituras, ou são deduzidas logicamente dessa área das Escrituras, de tal maneira que o conhecimento pelo empirismo ou pelas sensações, nesse caso como essas profecias nos seios de candomblé, nos seios de várias religiões islâmicas, mormons, pentecostais, etc. Essas todas as sensações, elas estão no mesmo grau de estercação do conhecimento empírico, que é a ciência. Elas não são conhecimento, elas são todas tidas como doxa. O conhecimento é a verdade, e a verdade nós temos já na Sagrada das Escrituras. Por essa razão Paulo fala que devemos nos manter na tradição dos apóstolos, quer seja recebida pela oralidade ou pela escrita, isso em Tessalonicenses. Portanto, é ali que nós conhecemos a verdade. A nossa filosofia cristã começa ali. A Bíblia me diz assim, logo é a verdade. A Bíblia somente é tido para nós como a palavra de Deus. E é ali que vem o nosso próprio axioma. E nós já falamos que o axioma é o primeiro passo a dar para variedíssimas teoremas. Melhor dizer, é o começo por definição. Toda a cosmovisão do mundo, toda a teoria do mundo, que é uma cosmovisão, ela tem que ter uma proposição. Se eu dizer que a verdade é através do racionalismo, esta frase é uma proposição assumida e nunca aprovada. É por essa razão, quando os ímpios dizem para nós
Olha, prova lá teu Deus, tu não pode sustentar Deus com sagradas escrituras, tu estás a assumir que a Bíblia é a verdade. Não é assim. Isto é petição de princípio, é petição de princípio, é uma falácia. Mas não, mesmo quando eles vêm argumentar para sustentar que toda a verdade deve ser observável, conforme vocês aprenderam no positivismo lógico, que é analítico e sintético, que tudo, resumidamente, é provado, experimentada, isso assim que é a verdade. Agora, essa proposição também é assumida, é tido como um axioma. Portanto, quer sejam os cristãos, quer sejam aqueles que não são cristãos, todos nós temos um axioma que é uma proposição assumida como verdadeira para sustentar os seus teoremas, melhor dizer, teorias, hipóteses, outras declarações que virão dela, desta mãe assumida que nós chamamos de axioma. E para nós os cristãos, é as Sagradas Escrituras que Deus nos revelou, ela nos torna completamente aptos para servir a Deus, de tal maneira que não nos falta absolutamente nada. Assim como Paulo falou para Coríntios, que não vos falte nenhum dom, nenhuma graça da parte de Deus, que vos desse a entender que vocês não poderiam ser salvos ou não serem arrebatados. Então nós também temos a mesma graça, não nos falta completamente nada. Temos aquele conhecimento que Coríntios tinham incorporado nas Sagradas Escrituras, portanto temos toda a revelação completa de Deus, conforme a confissão de Westminster também vai reforçar. Portanto, o que nós sabemos é exatamente isto. O que nós sabemos é que a verdade ela é tida unicamente a partir das Sagradas Escrituras. Então esse é o primeiro passo da filosofia, que é a epistemologia, ok? E depois nós temos a questão da lógica, a Bíblia é lógica, Deus é a lógica, é o pensamento mais puro, a maneira que Deus pensa é o certo, não existe uma outra maneira de nós pensarmos, de nós sabermos as coisas. Isso você encontra só a partir de Gênesis, quando a Bíblia fala no começo é uma palavra, tem um significado, que é no começo, não diz vários começos, não diz ao fim, não. Quando Deus vai dizer eu sei que eu sou, Deus vai usar o princípio de identidade, Cristo vai usar o princípio do terceiro excluído, quando vai debater muitas vezes com os fariseus. Então, a lógica, ela faz parte completamente do cristianismo, tá? Então, infelizmente, há um bom tempo os cristãos pensam que a lógica é anticristã, mas não. A lógica pura é o próprio cristianismo, é o próprio pensamento de Deus. E quando nós falamos de alguma coisa de acordo com as Sagradas Escrituras, nós estamos a falar logicamente. Isto tudo faz parte da filosofia cristã dentro da epistemologia, como nós sabemos as coisas, como o nosso conhecimento é constituído pelas Sagradas Escrituras, somente Sagradas Escrituras. E depois vem a doutrina da salvação, como é que nós somos salvos. Nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Certamente, a salvação não é uma questão metafísica. Quando nós somos salvos, não nos transformamos em Deus. O que muda é a nossa consciência. Por isso Paulo fala em Romanos, transformai a vossa mente. Na verdade, nascer de novo é transformação da mente. Não tem nada a ver com sentimentos, não tem nada a ver com emoção, não tem nada a ver com sentir nada. É como juizão que deve mudar da pessoa. Quando a pessoa é salva, os pensamentos que vão governar a sua mente, a sua atitude, serão os pensamentos de Deus, extraídas, logicamente deduzidas das Sagradas Escrituras. É ali que tu deves conhecer quem é verdadeiramente um cristão, é que Deus transforma a mente. Portanto, crer no Senhor Jesus Cristo é crer nas proposições que Cristo falou, não é sentir, não. É crer que aquelas palavras de Cristo são verdadeiras. E a salvação é somente por isto, em Cristo Jesus. Nele vivemos, nele nos movemos. Também é uma questão de nós sabermos da verdade, para nós entendermos. É questão metafísica, porque a metafísica é além daquilo que nós estamos a ver. Portanto, isto tudo, o John Robbins vai explicar sobre os problemas insolúveis do método científico, a falácia da indução. A indução é sempre uma falácia, porque a indução começa do particular para geral, conforme vocês já sabem. E o John Robbins vai dar um exemplo dos corvos. Não importa quantos corvos tu possas ver, tu viste 10 corvos, vai dizer que todos os corvos são pretos. Mas não importa, tu não vais conseguir ver todos os corvos, tu não vais viver para ver todos os corvos, e provavelmente tu não viveste, aliás,
concretamente não viveste, para que observasses todos os corpos, ainda que tu não sejas uma pessoa daltônica com dificuldade de cores, nada nos garante que estejas a olhar corretamente bem, que não tens como justificar que eu estou a ver completamente bem, não tens, porque o daltônico vai dizer, não, eu estou a ver, a cor é essa. O daltônico tem que se converter a nossa cor, porque para nós os nossos olhos é que estão certos. Como eles estão certos, nós simplesmente não sabemos. Então, não tem como o próprio empirismo sustentar a si mesmo. E depois John Rawls, no seu próprio livro, Filosofia Cristã, vai dar exemplo do Bertrand Russell, que vai admitir que toda a filosofia é uma falácia de consequente, afirmar o consequente sem nenhuma prova, sem as premissas estarem bem, completamente ou devidamente organizadas. Portanto, a ciência ela é indutiva, e a indução é sempre uma falácia, porque é de particular para geral, porque a ciência também diz que a água quando descongela tem tendência a expandir-se, e através de exemplos particulares ele vai assumir é isto que a ciência é, então é uma indução. A indução é sempre uma falácia. Nós usamos dedução porque nós partimos a partir dessa lei das escrituras e Deus conhece o geral para geral. Então Deus sai do geral para particular. Logo, todas as afirmações, quando nós estivermos a falar, estão certas se elas vierem das Sagradas Escrituras. Quando nós estivermos num campo que é fora das Sagradas Escrituras, não podemos assumir completamente. Devemos usar uma linguagem não categórica, mas uma linguagem aging language, vamos dizer assim tecnicamente, ou melhor dizer, linguagem sugestiva, porque nós estamos num campo de empirismo e não há nada para se falar com certeza. Até na academia, eu acho que vocês aprenderam também sobre isto. Depois vem a parte que ele fala sobre a ética. Mais importante é obedecer a Deus. Na verdade, já falamos sobre sistemas de ética, não é? Não vou estar aqui a repetir que a ética só funciona se Deus estiver lá. Atenção, isso tudo faz parte da filosofia cristã, porque toda a filosofia vai tocar nesses aspectos. Epistemologia, ética e metafísica, vamos falar. Nele nos movemos, nele andamos. Que Deus é a razão, é a causa última de todas as coisas, ok? E a lei só pode existir se for deduzida de alguém soberano. Conforme eu já coloquei aqui no grupo, vou falar sobre direitos humanos. Que muitos cristãos saem às ruas gritando por direitos humanos, como Martin Luther King, mas você pode ler, tem uma pregação de John MacArthur que refuta muito bem, mostrando porque Martin Luther King estava completamente errado, ele não foi cristão. Porque os direitos humanos naturalistas já não podem sustentar a si mesmo. Tá? Se eu tenho direito à vida, não posso ser morto. Se eu tenho direito à liberdade, não posso ser mandado calar. Tenho que falar. Também vamos ver que o sistema mundano não consegue sustentar a própria justiça. Ok? Então, estou podendo ler direitos humanos. E, por favor, leia mesmo este livro, que é muito importante. Principalmente o lado dos direitos humanos e a parte da política, para vocês entenderem que, qual é o papel do governo. O governo não tem nada a ver com a educação. O governo tem a ver com punição. Está em Romanos, que é punir. Esses partidos cristãos não poderiam existir. O nosso papel não é evangelho social. O nosso papel é evangelho de Cristo Jesus. É salgar o mundo. É pregar o evangelho de Cristo. É ali que nós devemos estar focalizados. Não é abrir partidos, não é ensinar ao governo qual é o papel dele, que é fiscalização, que é punir aqueles que são injustos. Esse é o papel do governo. O papel do governo nem sequer tem a ver com a própria educação. A educação é primordialmente para as famílias e para órgãos privados, vamos dizer assim. Portanto, proclamar toda a liberdade ao mundo é isso, mas que tu vais ver aqui nas massas, tá? As massas vão dizer liberdade a todo mundo, mas é uma liberdade que fere os princípios de outro grupo. A liberdade, o direito humano, ela fere os outros direitos humanos de outras pessoas, principalmente da minoria, ok? E direito na Bíblia não é direito humano, é direito imputado. Significa que Deus é que dá direito, porque Ele é soberano. Se tu tiveres direito de Deus deve respeitar por tu ser seres humanos. Portanto, Deus te fez, então tu tens direito à vida. Deus não pode te matar, porque naturalmente tu tens direito à vida. Se Deus mata-te, pune-te, é porque Deus é quem te imputa este direito. Então, nós chamamos de direito imputado pelas Sagradas Escrituras. Deus é que nos dá este direito. Tu não podes matar teu irmão, tu não podes odiar teus irmãos, porque não porque faz-lhe mal, não porque te faz mal. Não usa esse tipo de argumento de coaching. É porque Deus determinou que isto é errado, assim como fez com Adão e Eva. Porque sem a lei de Deus não existe pecado. Deus é a causa última da existência do pecado. Porque quando Ele diz não coma da árvore do bem e do mal, ali existiu o pecado, existiu o que é certo
e o que é errado. Portanto, esse é um sistema filosófico. O sistema filosófico tem epistemologia, que é o conhecimento, tem a soteriologia, que é a salvação, esta sistema filosófico cristão, metafísica, a realidade, a ética, que é a conduta, e por último a política. Tá? Então não vamos ficar aqui alienados com as teorias americanas, que a democracia é o melhor tipo de conduta política governamental, vamos dizer assim. Não, não é democracia. Tá? Não é democracia, nem sequer totalitarismo. É que o governo tem que ter a sua própria função, a sociedade tem a sua própria função, não como um governo, embora que o Estado engloba todos, mas a igreja tem a sua própria função, o Estado tem a sua própria função, e ninguém é completamente totalitário. Então, a dizer que comunistas estão errados, não. Isso foi coisas que os americanos foram incluindo para nós, incutindo em nós, também os nossos próprios pais, não é? Aqueles que são democratas. Mas vamos dizer que seja o comunismo, quer seja o capitalismo, tem seus vícios, eles devem ser retirados. Já falei outra vez que a Bíblia é pró a possessão privada, tá? Mas ela também fala sobre como ajudar o próximo. A Bíblia também contra os preguiçosos, mas estabelece como ajudar os próximos. Portanto, qualquer pensamento, não pense que a Bíblia não fala nada sobre ética, política, economia. Não, a Bíblia fala assim. Qualquer pensamento, qualquer coisa que tiveres a falar ou a ensinar, consulte antes as Sagradas Escrituras. Então, Deus abençoe. Fique contente no próximo vídeo.